Nós queremos nesse momento dar as boas-vindas a todos e a todas que estão ouvindo esta mensagem, e nós saudamos a todos com a graça, a paz e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos pelo segundo domingo com restrição ao uso dos templos, e por isso nós vamos gravar esta live para que você possa ouvir e também compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, porque Deus, nesse momento de crise, Ele tem uma palavra de vida, uma palavra de conforto e uma palavra de esperança. Portanto, eu convido você que tem a sua Bíblia para acompanhar o texto que está no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos, inicialmente do versículo número 1 ao versículo de número 6. Juízes 6, 1 a 6, que diz assim a palavra de Deus: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram eles para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam ali em Israel nenhum sustento, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E ainda vamos ler mais alguns versículos, e versículo de número 8, onde diz ainda: o Senhor lhe enviou um profeta. Quando eles clamaram, o Senhor lhe enviou um profeta, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e das mãos de todos que o oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. Então, veio agora no versículo número 11, e veio então o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito Santo possa nos conduzir àquilo que Ele tem proposto a você e a mim nesse momento. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nesse momento, Senhor Deus, queremos que o Senhor nos conduza, porque Tu nos conheces. Tu sabes, Senhor Deus, o que o Teu povo está passando, o que o povo, não apenas desta cidade de Itapeva, mas também de outros recantos do Brasil e do mundo, estão passando e vivenciando nesta crise de todos os sentidos. Mas agora, Senhor Deus, precisamos de uma palavra, e a palavra já é o Senhor Jesus.
Então, Senhor Jesus, fala-nos através do Teu Espírito Santo. E nós te damos glórias, honras e louvores em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o que nós percebemos aqui é que o povo deste texto, este povo estava dentro da terra chamada Terra Prometida, terra que manava leite e mel, e Deus os conduziu até ali, mas não conduziu de uma forma misteriosa, mas de uma forma milagrosa. Nós sabemos que não foi fácil a saída do Egito, onde o próprio faraó, onde era dominador de todos os cantos, de todos os lugares, uma potência tremenda, mas quis manter este povo ali para ser seu escravo. Mas Deus, com mão forte, levantou um homem chamado Moisés e o capacitou para que pudesse retirar este povo. Não somente isso, este povo peregrinou por 40 dias até chegar à Terra Prometida, e lá chegando, foram os espias para espiar, e realmente eles espiaram, e quando voltaram disseram, realmente esta é a terra, porque ela mana leite e mel, e trouxeram dos frutos da terra, e eles se maravilharam com o quê? Com a promessa de Deus, que a promessa de Deus era boa, o lugar era bom, e eles estavam na chegada. Só que houve alguns, a maioria, chegando disseram que a terra era ali mesmo, só que também Deus não tinha dito que tinha gigantes naquela terra, e que os gigantes eles eram muito poderosos, e se viam eles como gafanhotos, e achando que eles não conseguiriam nem apenas entrar na terra, quanto mais tomar posse dela. Houve 2 homens, Josué e Caleb, que disseram, a despeito dos gigantes, a despeito da fortaleza deles, nós vamos entrar porque Deus nos deu, e deu também os que moram na terra, Ele nos deu como pão. Aí então o povo não quis ouvir a minoria, foi com a maioria, e por conta disto, eles não entraram na terra que eles haviam chegado para possuir, e por isso, eles caminharam 40 anos no deserto, até que aquela geração dos que não criam morressem. Vou repetir, até que a geração daqueles 10 espias que não creram morressem, eles peregrinaram 40 anos, e de volta agora ao mesmo lugar, eles, liderados agora por Josué, eles conseguem entrar, possuir a terra e se estabelecer nesta terra. E a partir de então, vem a época dos juízes. A semana passada nós falamos de um momento do livro de Juízes, que foi quando falamos do livro de Ruth, a história de Noemi, quando eles saíram do projeto de Deus, saíram de onde Deus os havia colocado ali, e aí perderam tudo, mas quando retornaram, Deus teve misericórdia deles, e deu não apenas aquilo que eles almejavam para o tempo deles, mas também como promessa para outros tempos que chegou até nós, Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que este povo que agora era guiado pelos juízes, que Deus levantava assim, como levantou em vários momentos, nesse momento de crise, havia um problema muito sério, e é aquilo que nós lemos. Diz no capítulo de número 1, que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante Deus. Então nós precisamos entender primeiro uma coisa, que nada acontece sem que haja uma causa. E este texto começa pela causa. E qual é a causa? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os seus olhos. Então uma coisa que eu quero começar a falar nesse momento de ministração da palavra, é que o momento em que nós estamos passando de pandemia,
nesse momento que está difícil de controlar essas variantes, no momento em que está agora pegando não apenas os idosos, mas todas as pessoas estão passivas deste mal. Mas nós precisamos, antes de colocar a culpa no presidente da República, antes de nós colocarmos a culpa no sistema, antes de nós colocarmos a culpa nos outros, nós precisamos entender que precisamos nós sim assumirmos a nossa própria culpa. E este momento em que o povo de Deus é visitado, e então é escrito esta história, a história de Gideão. Por que a história de Gideão? Lá em Juízes, porque foi alguém significativo, que Deus levanta para ser juiz, para ser líder, para ser alguém que fazia diferença. Só que este que foi levantado, Gideão, ele foi levantado em um tempo de crise. Se você for perceber toda a história, não apenas a história bíblica, a história secular, você vai perceber que em dados momentos de crise, e esses momentos, por piores que sejam, há de se ver que Deus está levantando, criando e estabelecendo algo novo. E não foi diferente desse contexto, não foi diferente no contexto do próprio José do Egito, que a família dele toda achava que estavam perseguindo, que o venderam para o Egito, e que lá ele passou momentos difíceis, mas quando chega lá no livro do Gênesis, capítulo de número 50, versículo 20, ele próprio, José, diz: vocês, quando me venderam para o Egito, vocês, quando me trouxeram para cá, vocês me trouxeram para cumprir um projeto de Deus, para que houvesse comida na terra em momento de fome, e também para que a minha própria família, os meus irmãos que me venderam como escravos, viessem buscar da minha mão comida para não morrerem de fome. Então, no momento de crise, primeiro nós temos que entender que a crise vem, o problema vem. Primeiro, Deus não é culpado. Segundo, a culpa nós não podemos jogar nos outros, mas na verdade nós precisamos assumir as nossas próprias culpas. E isto eu quero dizer como povo de Deus, como ministro de Deus, falando a uma igreja de Deus. E Deus nos coloca aqui em Itapeva justamente neste momento. Nós fomos nomeados para Itapeva o ano passado, fevereiro do ano passado, e viemos com muitos planos. Só que estes planos que eram nossos, quase nenhum nós conseguimos fazer. Mas uma coisa tremenda é que nós louvamos a Deus, que os planos de Deus nós conseguimos entender. E os planos de Deus é verdadeiramente isso, nos preparar para um momento novo. Então a igreja, ela está realmente trabalhando nesta visão, e eu posso dizer, e falando agora à igreja, que o que eu tenho visto na igreja aqui, são pessoas vibrantes, são pessoas com visões, são pessoas dizendo: pastor, a hora que terminar essa pandemia, a igreja realmente vai explodir de pessoas, de bênção, de graça, e Deus verdadeiramente vai derramar do seu Espírito Santo. Até mesmo quando nós lemos lá a descida do Espírito Santo, quando Pedro se levanta e todos diziam que eles estavam bêbados, ele disse: não, mas isto foi o que foi predito, profetizado pelo profeta Joel, que depois disto, nos últimos tempos, eu derramarei o meu Espírito. Depois disso, qual era? Foi o momento em que o profeta Joel escreve dizendo que eles estavam passando por um momento muito difícil no contexto de Joel.
Eles lançavam a semente apodrecia debaixo da terra porque não nascia nenhuma. Havia fome, havia tristeza, havia desespero. E aí então Deus levanta uma palavra dizendo: a despeito do problema, a despeito do desespero, eu estou no controle. Então se cumpre em Jesus, em o Espírito Santo. E aí então se inaugura a Igreja de Cristo, que hoje está no mundo para fazer diferença, para mudar a situação, para entender que nos momentos mais difíceis é o momento em que a igreja precisa mais crer, mais agir, mais orar, mais pregar e tomar posse da palavra de Deus, porque os dias estão chegando. Então, com isso nós percebemos que o primeiro versículo diz que eles fizeram, Israel fez o que desagradava a Deus, o que era mal. Então, neste momento, no começo desta palavra, eu quero com você e com a igreja declararmos o nosso erro, o nosso pecado, de realmente nos desviar da palavra de Deus. E quantas vezes não fizemos isso pensando em nós, pensando no nosso progresso, pensando no nosso dinheiro, pensando nas nossas construções, pensando no nosso carro, pensando em todas as coisas. Sim, não vou dizer que você não possa pensar nisso, eu também penso, mas uma coisa é interessante nós pensarmos: o que é verdadeiramente que faz diferença? O que é e por quê, para que Deus levanta a sua igreja? Para que Ele levanta os pastores e a igreja dele? É para ter uma vida de santidade, é para ter uma vida onde as pessoas possam vir até a igreja para receber o que o mundo não pode dar, que é a paz interior, que é uma palavra de vida, que é uma palavra de esperança. Não apenas isto, uma palavra, mas é mostrar que a palavra faz diferença nas nossas vidas. E a maior pregação é aquela que você faz sem falar uma palavra. Você, mulher de Deus, que está na sua casa e não tem um marido que ainda não se converteu, você não precisa falar nada, basta você viver esta experiência com Deus. E nós temos visto isso no decorrer da nossa caminhada. Quantas famílias, quantas pessoas foram transformadas para transformar outras. E o projeto de Deus continua o mesmo. E Deus só não pode realizar o seu projeto se nós fizermos aquilo que desagrada a Deus. Fizeram o povo de Israel, ou o povo de Deus, o que era mal. O que era mal perante o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus nos levantou para fazer aquilo que Deus quer. O que é bom, a Bíblia diz, lá em Tiago ele diz que todo bem perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há variação. Tiago diz que quem quer sabedoria peça a Deus. Então o momento que estamos passando é um momento que precisamos de sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus e precisamos ser, diante da situação, ser essas pessoas que têm uma palavra e uma palavra de vida. Segunda questão que eu quero colocar é no versículo de número 2, onde ele diz que este povo de Israel ficou 7 anos, vou repetir, 7 anos consumido pelos midianitas. E diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, cavernas que estão nos montes e cavernas de fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E no versículo ainda de número 1, ele diz que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Veja,
Se nós formos fazer esta conta, não vai ser essa, nós estamos em outro contexto, creio eu. Só que no início desta pandemia nós achávamos que seria 40 dias, era quarentena. E depois não era mais quarentena, aí era sextena. Depois era o ano. E passou um ano, e agora nós entramos num outro ano. E aí então as vacinas estão aí, mas eu pergunto, até quando? Nesse contexto que nós lemos foram 7 anos. E esses 7 anos aqui, o 7 na Bíblia tem um contexto bastante significativo. O 7 significa perfeição, significa conclusão, escopo. Por isso você vê que o anjo, que Jesus vem e fala aos anjos das 7 igrejas que tinham nas suas mãos as 7 estrelas. Então você vê que o 7 realmente é um número total, um número de santidade e o fim do projeto de Deus. Não que o projeto de Deus tenha fim, mas a finalidade do projeto de Deus é que nós também possamos entender esta totalidade para nos colocarmos neste projeto, entendendo que Deus não faz nada pela metade. Mas no nosso contexto entendemos que os dias que estamos vivenciando são dias proféticos. Não apenas no sentido que o Apocalipse aponta para a profecia destes dias, mas no sentido em que Deus está levantando agora pessoas para que sejam profetas, não do caos. Porque é fácil você ser profeta do caos. É fácil você estar atirando para todos os lados inconsequentemente. Mas o que Deus está levantando são pessoas que se coloquem nas linhas de frente da batalha, não para atacar, mas para trazer uma bandeira, e uma bandeira branca, uma bandeira da paz, dizendo: há esperança, porque há uma palavra de paz. Há esperança, porque há uma palavra de vida. Há esperança, porque Deus está no controle de todas as coisas, ainda que no contexto que nós lemos aqui foram 7 anos. Mas no nosso contexto, sabe quantos anos são? São os anos suficientes para que Deus levante pessoas que ouçam a palavra de Deus, não apenas ouçam, mas se deixem converter pela palavra profética que é levantada nos momentos difíceis. A partir de então eu entro no verso 2, que nós já falamos aqui, que por conta desses 7 anos de problemas, aquele povo que havia feito o que era desagradável a Deus, o que eles fizeram? Primeiro, as suas tendas eram levadas. Sabe o que é isso? Muita gente morava em tenda. Eles estavam ali na conquista da terra. Então eles estavam na sua tenda e de repente vinham os amalequitas e vinham todo este povo do Oriente e levavam embora aquilo que eles tinham. Mas não era somente isso, levavam também o seu gado, levavam o seu camelo, e quando eles plantavam, presta bem atenção nisso, os amalequistas, eles marcavam a época que era a época da colheita, ele deixava o povo colher, e depois que o povo colhia, eles vinham buscar a colheita. Olha que coisa! E o povo fazia o quê? O povo, quando chegava na época da colheita, eles ficavam com medo e fizeram para si cavernas, buracos ao redor de onde eles estavam plantando, colhendo, ensacando, mas eles viviam vulneráveis. Veja, eles já não moravam mais nas suas casas, muito pelo contrário. Onde é que eles moravam? Eles moravam nos buracos, nas cavernas e nas fortificações que eles próprios faziam para si. Mas o que acontecia? Diz o texto que ainda que tivessem tudo isso, todo esse aparato de fuga, quando vinham os midianitas, quando vinham os amalequitas, quando vinham esse povo, eles não perdiam viagem. Por quê? Porque eles fugiam, se escondiam, e o povo tinha tranquilidade de levar tudo.
Parece que alguma coisa tem a ver com o que está acontecendo conosco hoje no Brasil, aqui no nosso estado de São Paulo, aqui na cidade de Itapeva. Parece que as coisas mudaram. Parece que nós estamos também presos nas nossas cavernas. Nós estamos presos nas nossas casas. Outros estão presos no seu trabalho. Aqueles que estão presos na roça, aqueles que estão colhendo soja, aqueles que estão trabalhando lá, não podem ter acesso à cidade, não podem ter acesso à comida, não podem ter acesso a nada. Por quê? E aí então, muitas das vezes nós fazemos como fez este povo chamado o povo de Deus. Vivemos escondidos, e aí perguntando, fazendo o quê? Aí você liga para alguém, escute, o que você está fazendo? Eu não tenho nada para fazer, eu só estou em casa. Hoje o Renato ligou para mim, para nós conversarmos. Eu falei, Renato, o que você está fazendo? Ele falou, estou em casa. Eu falei, eu também. Fazendo o quê? Nada. Você sabe o que é isso? Que somos tolhidos de podermos sair e proclamar e falar e entender o projeto de Deus, mas nós estamos agora fechados nas nossas casas. E aí eu faço uma pergunta, e os inimigos, onde é que estão? Os inimigos estão soltos. Veja, o povo de Deus fechado nas cavernas e nos buracos, e os amalequias estão vindo e pegando e levando tudo que eles tinham. E o que acontecia? Eles entregavam tudo, e ainda ficavam felizes por não serem pegos, porque estavam enterrados nas cavernas, nos buracos. Mas eles preservavam mais a vida deles do que o que eles tinham. Isso é interessante nós entendemos. Só que a palavra de Deus continua, ela não para aqui, mas ela diz que este povo fez mais uma coisa: eles começaram a clamar a Deus. Então você pode perceber aí no versículo de número 6, quando diz que o povo clamou ao Senhor. Amém? Veja o versículo 6, ele diz: assim ficou Israel muito empobrecido, assim ficou Israel muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu creio que hoje o que mais nos preocupa é que estamos ficando cada dia mais empobrecidos, cada dia mais debilitados. Quinta-feira, eu fui lá no varejão, o mercado do produtor, fazer compras, e eu olhando no rosto daquelas pessoas que vivem disso, dizendo, nós estamos vendendo aqui, só que nós vamos voltar só segunda-feira. Eu compartilhando isso com a minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela disse, o que eles vão fazer das verduras, dos legumes que estão lá nas bancas? Jogar fora? Estou dizendo de algo que nós sentimos esta semana. Eu imagino que na segunda-feira eles vão abrir, sim, mas será que eles vão ter ânimo de ir no Ceasa ou buscar do seu sítio para estar agora colocando ali, sabendo que na quinta-feira vai ser o último dia que eles vão poder vender, e depois fecha na quinta, na sexta, fica sexta, sábado e domingo, e outros mais. Nós sabemos que os impostos, eles estão aí, nós sabemos que o IPTU nós temos que pagar, aqueles que já parcelaram o seu IPVA, nós sabemos que as contas, elas estão aí. E o que é que nós fazemos num contexto deste? O que está escrito aqui, que nesses 7 anos o povo empobreceu.
porque nós estamos percebendo isso, mas isso é o problema. Mas aí então nós temos outras variantes que não são isso do Covid, mas dos problemas. Quantas pessoas têm cometido suicídio? Quantas pessoas estão morrendo de infarto porque não estão suportando esta pressão? Mas uma coisa que nós entendemos também, que nesse momento onde o povo não tinha mais o que fazer e estava empobrecendo, estava realmente insatisfeito com tudo que viviam, que sentiam, e também com relação às perspectivas de futuro, a palavra de Deus diz que neste momento em que eles empobreceram, este povo começou a clamar ao Senhor. E clamou Israel ao Senhor. Veja, nós somos o Israel de Deus. Você que está ouvindo, que está assistindo, entenda, você é o Israel de Deus. E o que é que nós temos feito, além de reclamarmos do sistema, além de reclamarmos das pessoas, além de ficarmos jogando via internet provocações e respostas às provocações, ficando de um lado, ficando do outro, achando que somos os certos. Não, meu amado, ao invés de reclamarmos, nós precisamos clamar ao Senhor. E é isso que a palavra de Deus diz, porque Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e nós estamos debilitados com a presença dessa Covid e as suas variantes, E aí então o que é que nós temos que fazer? Aquele povo fez, eles oraram ao Senhor. Nós sabemos que lá a palavra de Deus diz, quando foi inaugurado o templo por Salomão, lá no capítulo de número 7, versículo 14, Deus diz a Salomão: se acontecer a praga, se vier a peste, se não houver chuva, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Meu amado, este povo entendeu que eles precisavam clamar ao Senhor. E você também precisa clamar ao Senhor. Clamar por quem? Primeiro, começa a clamar pelo presidente da República. Ah, pastor, mas não fui eu que coloquei ele lá. Eu vou dizer a você, toda autoridade é constituída por Deus. E quando você vai lá em Isaías, capítulo número 9, ele diz que muita gente começará assim, buscando os seus deuses, não o Deus verdadeiro, chirriando entre os seus dentes, buscando deuses que não são deuses. E aí então eles amaldiçoarão o seu rei, e aí então virá sobre eles a peste, virá sobre eles todo o problema, e estarão em densas trevas. Cada dia que você amaldiçoa o seu governante, você está se levantando contra o próprio Deus, seja ele quem for. Entenda isso. Ele está a serviço de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, inclusive para castigo. Então, não incite contra a autoridade, porque a autoridade é constituída por Deus. E entenda que nós precisamos clamar a Deus primeiro pela autoridade dele na vida das pessoas que estão governando. Eu estou perguntando se você é de direita, da esquerda, de centro, eu não sei, mas eu sei que o nosso centro, como falamos o domingo passado, o nosso centro é estar na vontade de Deus. E se a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus, eu preciso orar pela autoridade, e nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. E aí o que acontece? Quando eles começaram a clamar ao Senhor, sabe o que acontece? Diz a palavra de Deus no versículo número 8, olha aí que diz, 7, 8, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta,
que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios. Meu amado, quando você clama ao Senhor, Deus levanta um profeta. Amados, quando nós clamamos, Deus levanta um profeta. Veja, às vezes nós achamos que o profeta, ele tem que vir de uma roupa bem grande, né? Ele tem que vir com aqueles trajes antigos. Não, meu amado. Profeta é aquele que Deus dá uma palavra, e esta palavra de profecia, ela é dada, ela é entregada. Então, o que eu quero dizer a você, meu amado, minha querida irmã, meu irmão, meu amigo, membros da igreja ou não, eu quero dizer que Deus tem me levantado nesta igreja com uma palavra profética. Deus me tirou lá de Itapetininga e me colocou aqui para que eu fosse, nesse momento de crise, nesta cidade de Itapeva, um profeta de Deus. Amados, não é fácil. Por quê? Porque o profeta, ele não fala aquilo que ele vê ou aquilo que ele acha. Ele fala aquilo que Deus manda. Mas entenda isso. A profecia que vem de Deus, ela é respaldada, baseada na palavra de Deus. Eu não venho aqui diante de você dizendo assim diz o Senhor, e faço uma profecia minha, porque a palavra de Deus diz que não existe nenhuma profecia de particular interpretação. Mas o que existe, amados, é a profecia da palavra de Deus. O que eu estou trazendo a você nesta noite é esta palavra de Deus profética na tua vida, na vida desta igreja. E eu louvo a Deus porque nós estamos passando por esse momento de pandemia. Porque Deus nos trouxe no momento de pandemia para esta igreja. E eu já disse no domingo passado, eu não vejo no rosto dos membros desta igreja pessoas empalidecidas, pessoas com medo, pessoas com tristeza, sim, com problemas, sim, porque elas estão de alguma forma sem uma expectativa no sentido financeiro, no sentido das vacinas, mas eles estão crendo na palavra de Deus. E cada vez que nós ligamos, porque agora o pastor é limitado a fazer somente por telefone, por WhatsApp, e nós postamos hoje no grupo da igreja, a internet é a minha paróquia. Que coisa! John Wesley disse lá no início do metodismo, o mundo é minha paróquia, e hoje o mundo está na internet, a internet está no mundo, então nós dizemos, a internet é a nossa paróquia, e por isso nós podemos chegar a você com uma voz profética. Então sempre que você clama a Deus, Deus manda um profeta. E nesse momento de crise, esse profeta está indo na tua casa. Mas quando não é momento de crise, você precisa ir à igreja para ouvir o profeta. Você está entendendo? Mas como você está aí e está chegando esta palavra profética para você, eu quero caminhar um pouquinho mais. Primeiro vem a palavra profética. Mas o versículo número 11 diz que depois da palavra profética, então veio um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amados, todos ouviram o profeta. O profeta passou o pregão falando em todo aquele contexto em que o povo estava ali, nesse sufoco, nesses problemas. Todos ouviram o profeta. Mas sabe o que acontece? O profeta passou e também passaram-se as profecias.
O grande problema é quando nós ouvimos a profecia, meu amado, quando nós sabemos que existe um profeta se levantando, mas nós damos mais valor àquilo que nós ouvimos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que nos últimos tempos muitos estariam sendo guiados pelos comichões dos seus ouvidos, ou seja, eu só ouço o que me interessa, eu só ouço aquilo que me traz prazer. Eu não posso ouvir coisas que pegam no meu pé, que dizem que é para mim mudar de direção, que é para mim parar de falar mal, para falar bem e profetizar coisas boas. Veja, o profeta passou, veio profecia, e o que aconteceu? O povo continuava na mesma, só que teve um homem que ouviu a profecia. Sabe quem foi? Foi Gideão. Quando todos ainda estavam fugindo para as suas cavernas, Gideão tomou uma decisão, falou: eu não vou fugir, mas eu vou fazer a minha parte. Sabe o que ele fez? Ele saiu das cavernas e foi para a propriedade que a sua família havia adquirido naquela terra, porque foi dividido em famílias, e ele foi lá na família, foi lá na sua propriedade e decidiu lutar pelo que era da sua herança. Então ele colheu o trigo, mas ele não deixou o trigo para que viessem os midianitas e levassem, não. Ele teve mais trabalho, ele precisou colher, levar os feixes até onde ele residia e colocou no lagar. Lagar era o lugar onde se malhava o trigo, ou se pisava as uvas para fazer o vinho. Era um lugar fechado, escondido. Então o que ele fez? Ele não se escondeu, mas ele escondeu aquilo que Deus havia dado, porque sabia ele que Deus iria visitá-lo e ele iria precisar daquilo que ele havia colhido. Meu amado, eu quero que você entenda, quando a palavra vem, quando o profeta vem e fala para você, marca isso no teu coração e na tua mente: Deus nunca vai tirar aquilo que não é bom para você. Deus nunca vai fazer alguma coisa que não seja boa para você. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus lá no começo, que tudo que Deus fez, e viu Deus que tudo era bom. Agora, algumas coisas que nós temos e achamos que é bom, mas na verdade não é bom, é uma ilusão. E quando passa esse período de ilusão, aí você fala: o que eu fiz? Eu não escolhi o bom, eu escolhi aquilo que me dava apetite, não aquilo que era bom, porque aí o apetite passou, e agora você não tem nada, porque percebe que o apetite fez você estar longe de Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você realmente entende que Deus tem uma palavra que você precisa fazer segundo a profecia, segundo a palavra, ainda que te custe arrancar os trigos, que custe colocar nos seus ombros, que custe levar no lugar para você sozinho, suando, malhar o seu trigo para a sua família, e investindo naquilo que é de proveito. Enquanto você não fizer isso, a palavra de Deus não vai prosperar na tua vida. Você está entendendo? Quantos ouviram a palavra de Deus? Muitos. Quantos ouviram o profeta? Muitos. Só Gideão tomou uma posição. E quando Gideão achava que estava sozinho malhando o trigo no lagar, eis que chega o anjo e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vou repetir, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você quer ser como Gideão? Você quer ouvir o anjo falar com você? E ele está falando com você nesta noite. Ele está dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo,
mulher valorosa. O Senhor é contigo, jovem valente. Sabe por quê? Primeiro, você ouviu a voz da profecia. Segundo, você tomou atitudes. Terceiro, Deus vai usar você. Nesse momento de crise, o Senhor está levantando pessoas para usá-las. Você quer ser usado? A semana que vem nós vamos continuar neste ponto. Mas por hoje eu quero que você creia nesta profecia. Eu quero que você faça como Gideão, ao ouvir a profecia, ele disse: eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Veja, compartilhando daquilo que Deus tem feito no nosso meio. No momento de pandemia, nós conseguimos reformar uma parte dos muros do templo que estavam caídos. E entramos nesta pandemia também refazendo o fundo que os bombeiros exigiram. Só que ali nos fundos, eu e o Renato e o pessoal, nós estamos vendo um grande salão social da igreja. E aquele problema que existia ali com o vizinho, agora não existe mais, porque o bombeiro nos obrigou a fechar. E o vizinho a aceitar aquilo que os bombeiros colocaram como prioridade para aprovar, então, o funcionamento do templo. Ah, pastor, mas vocês estão gastando bastante. Sim, nós estamos gastando bastante, meu amado. Mas é assim, quando você ouve a palavra de Deus, não importa que você se desgaste. O que é importante é fazer a vontade de Deus. E quando você se coloca nisso, como Deus abre as portas. Quantas pessoas têm chegado e falado: pastor, eu quero ajudar. Quantas pessoas vêm: pastor, vamos fazer agora um frango xadrez. Outros já estão pensando: pastor, vamos fazer pamonha. Pastor, vamos fazer agora bolinho de frango. Pastor, quando é que a gente faz de novo feijoada? Sabe por quê, meu amado? Porque quando você percebe que Deus te usa, você fica feliz, porque percebe que tudo que você antes achava gasto, você percebe que é investimento que você está fazendo no reino de Deus, e Deus está abençoando a tua vida. E muita gente tem buscado, nós temos visto até mesmo na conta da igreja, pessoas depositando. E falando nisso, você pode depositar, porque você estará fazendo isso para a glória de Deus. E como nós dissemos na live passada, daqui 1 ano e meio, você não conhece mais o templo e a igreja em Itapeva. Por quê? As pessoas vão chegar aqui e vão dizer: pastor, o que é que aconteceu aqui? Nós vamos dizer: um povo que no momento de crise ouviu a profecia da palavra de Deus, se dispôs em trabalhar, e Deus pôde usar este povo, e Deus vai usar você. Amém? Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado pela tua palavra, e obrigado por cada um e cada uma que nos acompanha neste culto. Vem derramando, Senhor Deus, a tua paz, e assim como tu falaste, Senhor Deus, a Gideão, fala a cada um de nós nesta noite. Varão valoroso, varão valoroso. Ah, você é valoroso, você é valorosa. Deus está com as tuas mãos sobre você. Deus está te trazendo para o lugar certo, para o caminho certo, para o centro da vontade de Deus. E tudo quanto você tem de dificuldades, coloca diante de Deus agora, que nós vamos orar. Senhor, estende as tuas mãos agora. Vem, ó Deus, como tu viestes com o anjo a Gideão, vem com o teu Espírito Santo agora, na casa de cada um e cada uma, para abençoar, para curar, para restaurar e para dar, Senhor Deus, para dar a tua autoridade. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão conosco aqui, Renato, a Laura que está filmando, a Zélia que está no teclado, e a mim, Senhor Deus, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, família, saúde, trabalho,
e sobre a Igreja de Jesus Cristo permaneça conosco, hoje e eternamente. Amém. Amém. Obrigado pela tua atenção. Até domingo que vem.